Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama e segue somente a Jesus. A palavra de Deus diz assim, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para nada aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, que esta palavra gere avivamento na tua vida, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. Desde criança, somos instruídos e orientados pelos nossos pais. Por exemplo, a nos afastarmos do fogo, a não colocar o dedo na tomada de energia da parede, a obedecer e respeitar os mais velhos, a nos alimentar de forma adequada. Isso são costumes que vão passando de pai para filho, de geração em geração, e se constituem parte integrante do processo de educação que irá se desenvolver pelo resto das nossas vidas, gerando em nós a consciência de que temos direitos e deveres para cumprir, e que nem todas as coisas nos convêm. Existem proibições na vida, meus irmãos, que são totalmente justificadas. Algumas provêm diretamente do Senhor. Outras, mesmo sendo originárias do próprio homem, são plenamente aceitas porque visam a nossa própria proteção individual ou da comunidade a que pertencemos. Podem visar também um melhor relacionamento entre as pessoas. Ou seja, são todas de conotação positiva. E as compreendemos e aceitamos integralmente. E com isso criamos, meus irmãos, um ambiente de respeito mútuo entre as pessoas. Respeitar as regras do mundo é uma necessidade para vivermos em sociedade. Mas respeitar a regra de Deus é algo ainda mais importante. É fundamental. Não se pode comparar, meus irmãos, a inteligência das pessoas do mundo com a inteligência de Deus. Ele nos conhece mais que nós mesmos. Afinal, foi Ele quem nos criou. E Ele sabe de tudo que precisamos, meus amados, para vivermos neste mundo conturbado. Precisamos estar atentos, meus amados, às regras do mundo que interferem nas leis de Deus. Nós não temos a menor capacidade de discutir ou mesmo questionar uma ordem ou mesmo a mente do Senhor.
e muito menos nós, fiéis seguidores do Senhor, e que por sermos fiéis seguidores dele, temos a mente de Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Deus criou, meus amados, o mundo para o homem. E criou o homem para si. E o colocou no mundo. A obra estava quase completa e quase perfeita. Mas contemplando a sua criação, o Senhor concluiu que faltava algo ao homem. Todos os animais da sua criação tinham o gênero masculino e o gênero feminino. Porém, o ser humano não tinha uma ajudadora idônea à sua altura para lhe fazer companhia. Não tinha o gênero feminino. A solidão do homem incomodou a Deus. Então disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Meus amados irmãos, Deus, com a sua inteligência divina, disse que não é bom para o homem estar só. Então podemos concluir e temos que aceitar que não é bom para o homem estar só. Deus já sabia que a solidão do homem acarretaria uma série de problemas, porque Deus não nos criou para a solidão, para o isolamento. E quem somos nós para questionar ao Senhor? Porventura sabemos mais que Deus? Questionar o Senhor, meus amados, significa rebelar-se contra Ele e submeter-se a todas as consequências que com certeza advirão. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Meus amados, como vimos no trecho inicial, a despeito de toda a lógica que estamos demonstrando, encontramos a tradicional igreja romana proibindo o casamento dos seus líderes, numa atitude de frontal oposição às leis de Deus e à sua palavra. O que Deus chama, meus amados, de espíritos enganadores e doutrina de demônios. Adotar o celibato, ou seja, proibir o casamento, é um desafio à natureza humana e uma agressão ao Deus Criador, que nos criou homem para a mulher e a mulher para o homem. E nenhuma proibição humana, meus amados, consegue mudar essa natureza. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Meus amados, Deus estabeleceu que o homem e a mulher seriam uma só carne. Portanto, o homem sozinho pode se considerar apenas meia carne, porque lhe falta algo, uma parte muito importante, a sua ajudadora idônea, a sua companheira, a sua mulher. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma carne. Meus amados irmãos, cessado o dilúvio, Deus falou a Noé, e ordenou a ele e a sua família que frutificasse, que se multiplicasse e que povoasse a terra abundantemente. Ora, essa frutificação e essa multiplicação da espécie só pode existir, meus amados, pela conjunção de um homem com uma mulher. Um homem só ou uma mulher só não conseguem povoar a terra, porque não geram filhos, nem herdeiros. Tampouco um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Deus criou o homem, meus amados, para ser complementado pela mulher. E vice-versa. Nenhuma proibição de casamento consegue modificar a natureza humana gerada pelo Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ordem de Deus. E não foi só para Noé, não, hein? Foi para todos nós. O apóstolo Paulo, meus amados, uma vez recomendou aos coríntios permanecerem solteiros para que pudessem se dedicar mais profundamente à obra do Senhor. Mas ele deixou claro, meus amados, preste atenção, que era apenas uma recomendação pessoal dele e não uma proibição ou uma ordem de Deus. Tanto que em seguida ele recomenda aos que não conseguem conter-se que se casem. Isso é uma postura, meus amados, de respeito, tanto ao homem quanto a Deus. Esse Deus que nos criou a todos. Sugestão, meus amados, não é ordem. Tampouco proibição. E observe, meus amados, que Deus não é contraditório. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Meus irmãos, a palavra de Deus nos assegura que aquele que aspira ao episcopado, ou seja, a alguma posição de liderança dentro da igreja, deve ser marido de uma mulher. E observe que Deus não abriu qualquer exceção para a igreja romana. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro,
apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E mais uma vez, o apóstolo Paulo, meus irmãos, usando mais uma vez a sabedoria que recebeu do Senhor, reafirma a Tito a condição para os que desejam ser presbíteros na igreja. Ou seja, que sejam maridos de uma mulher. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer aos contradizentes. Meus amados, aparentemente, a ganância falou mais alto para a igreja romana do que a palavra de Deus. Porque conta a história, meus amados, que o celibato de padres e freiras foi adotado pela Igreja Católica na Idade Média, como forma de defender o seu patrimônio. Ou seja, para que o seu tesouro não se tornasse objeto de disputa de herdeiros. E então foi tornado obrigatório para o clero católico a partir de 1537. E se um sacerdote se casasse, seria excomungado. E um homem casado que desejasse vir a ser um sacerdote, teria que abandonar a sua esposa. E ambos tinham que assumir o voto de castidade. Meus amados, é curioso perceber que a necessidade física das pessoas tinha sido deixada para trás. Tinha sido negligenciada, meus amados, desconsiderada. Como se as pessoas não fossem mais humanas. E a consequência prática dessa proibição, meus amados, estamos vendo todos os dias pela mídia. Pedofilia, homossexualismo, em todas as partes do mundo, dentro da comunidade católica, meus amados. Vemos todos os dias também o seu líder espiritual, o Papa, apresentando desculpas à sociedade, aceitando demissão dos seus líderes infratores, criminosos. Mas não vemos nenhum movimento voltado para revogar, cancelar ou eliminar essa proibição absurda que agride tanto aos homens quanto a Deus. Porque o Senhor afirma, meus amados, que o que fazem a algum dos seus pequeninos é a Ele próprio que o fazem. E as vítimas brotam todos os dias, quer sejam dentro da comunidade católica ou não. São escândalos atrás de escândalos, meus amados, mantidos em sigilo durante séculos, acobertados e apenas agora revelados. Grande condenação está reservada, meus amados, para os responsáveis por essa doutrina. Tanto os que a criaram, quanto os que a mantêm, quanto os que a aceitam passivamente. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor: e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Depois,
Na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 1, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Meus amados, é lamentável que essa igreja tão grande, meus amados, não tenha se importado em ter conhecimento de Deus, mas sim conhecimento dos seus próprios interesses econômicos. Não poderiam, com essa atitude, meus amados, como efetivamente não o fazem, pregar a palavra de Deus. A consequência da sua rebeldia também está na Bíblia. Basta ler o livro de Apocalipse, meus amados. Essas coisas nos incomodam muito, porque são irmãos nossos que estão lá. Mas sejamos sábios, oremos por eles. Muitos de nós um dia também estiveram lá. Deus fez a obra nas nossas vidas. Ele pode fazer a obra na vida dos seus escolhidos, meus amados, que ainda se encontram lá, ou até mesmo dentro da própria igreja romana. Porque independentemente da dureza dos corações deles, meus amados, Deus ama aqueles que pelo engano deles são diariamente afetados. Você que não está dentro dessa proibição, meus amados, agradeça ao Senhor, permaneça do lado de fora. Você que está dentro, meu amado, ore ao Senhor para que te retire de lá o quanto antes. A justiça do Senhor, meus amados, já está a caminho. E é por isso mesmo que o Senhor está falando: sai dela, povo meu! Sai dela, povo de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias somente a Ele.